Bem, gente, boa tarde. Nós vamos começar nosso encontro da Rede Proeducar hoje. A gente tem muito prazer nessa tarde de estar recebendo a secretária Lúcia Vânia Abraão, secretária de Estado de Assistência Social de Goiás. Seja bem-vinda, secretária. A gente tem muito prazer de poder recebê-la, de poder ouvi-la com as suas contribuições, sua experiência, que é uma referência de mulher, né, na política e que traz uma história de grande inspiração para a gente. Então, a secretária ela vai trazer para a rede a discussão, né, nesse contexto da pandemia, do coronavírus, o papel das SUAS na rede de proteção no contexto do coronavírus. Seja bem-vindo. Eu vou passar para o Franklin e ele vai apresentar a secretária. Seja bem-vinda, secretária. Muito obrigada, Ângela. É um prazer estar com vocês aí nessa tarde. Franklin, está com você para receber aí e apresentar a secretária, o currículo dela. Então, hoje, primeiramente agradecer, secretário, o aceite do nosso convite. Nós somos uma rede de 24 instituições no Brasil e na América Latina, representadas pelos líderes aqui que estão presentes. Temos também o nosso escritório de captação de recursos em Nova York, representado por Isaura Tonello. E queremos agradecer, secretária, para a senhora nos brindar nessa tarde de hoje com o seu conhecimento e sua experiência ao longo desses anos. Então, vou apresentar a sua mini bio para o pessoal e depois passo a palavra para a senhora. Então, Lúcia Vânia, a primeira mulher congressista de Goiás, na Assembleia Nacional Constituinte. Foi deputada federal por outros 2 mandatos. Ocupou a Secretaria Nacional de Assistência Social na gestão FHC, quando implantou a LOAS, o BPC e criou o PET. Foi senadora por 2 mandatos, 2003 a 2018. E também relatora da Lei Maria da Penha. Atualmente é secretária de Desenvolvimento Social do Estado de Goiás. A palavra está com a senhora, secretária. Muito obrigado. Eu agradeço, Franklin. É um prazer enorme poder participar com vocês deste momento. Um pouco da minha experiência. Eu não sou assistente social, sou jornalista, mas tive uma militância durante a minha vida política muito forte nessa área de assistência social. Mas eu quero agradecer, cumprimentar a Dulce Ângela, gerente de Relações Institucionais da Rede Proeducar, agradecer as suas palavras generosas, quero cumprimentar a todos os participantes dessa live nessa tarde. Eu fiquei profundamente honrada de ser convidada para discutir os desafios impostos ao Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Naturalmente, como fui a primeira secretária nacional de assistência social após a remodelação da área social, com a extinção da LBA, da CBIA, do próprio Ministério, foi criada uma secretaria respondendo àquilo que a Constituição determina, fazer com que a assistência social se tornasse uma política pública, fazendo parte do tripé da Seguridade Social, ao lado da saúde e da Previdência. Então, isso fez com que a assistência social no nosso país tivesse um marco legal interessante, diferente de todos os países do mundo. E nessa ocasião, quando o presidente Fernando Henrique me chamou para implementar a Lei Orgânica da Assistência Social, nós tivemos o cuidado de fazer a dissolução do antigo sistema, principalmente capitaneado aí pela LBA, pela CBIA, que tiveram um papel muito importante durante anos e era referência no sentido de benemerência, de caridade. E pela primeira vez ali, através da Constituição, através de um movimento das entidades sociais de todo o país, que se movimentaram no sentido de buscar
inserir a assistência social na Constituição, nós conseguimos realmente aprovar a Lei Orgânica da Assistência Social. E eu tive o prazer de ser constituinte naquela ocasião e pude batalhar muito e receber toda aquela movimentação, aquela ebulição enorme que havia no país após o início da redemocratização. E, com isso, nós conseguimos avançar bastante, aprovando a Lei Orgânica da Assistência Social. E eu tive a honra de ser convidada pelo presidente Fernando Henrique para ser a primeira secretária de Assistência Social. Eu pude, na ocasião, fazer a redistribuição não só do patrimônio, mas também de todas as atividades da LBA, sempre com o cuidado de respeitar a sua história, os benefícios que ela havia transmitido à população mais vulnerável do país. Mas, ao implantar a Lei Orgânica de Assistência Social, nós encontramos vários desafios. Primeiro, o desafio de demonstrar que a lei orgânica, a política de assistência social teria que ter duas vertentes importantes, o que determinava a lei. A primeira vertente seria aquela em que a gente iria trabalhar para que não houvesse a sobreposição de ações, duplicidade de ações que acontecia normalmente, e principalmente desperdício de dinheiro público. Então, essa primeira vertente seria nesta direção. A segunda vertente, que seria um papel muito importante, que a gente, ao longo do tempo, estamos batalhando para chegar até lá, que seria coordenar as políticas sociais voltadas para os vulneráveis, no sentido de fazer, não da população vulnerável um cliente eterno da assistência social, mas principalmente para dar a ele condição de ascender as políticas de educação, de saúde e de assistência social. Isso a gente tem feito a duras penas, porque apesar do sistema ter sido, após a minha saída do Ministério, a sedimentação do sistema teve continuidade, mas ao longo da instrumentalização do sistema, eu acredito que houve um excesso de burocratização, o que traz uma certa dificuldade que posteriormente eu vou apontar. Nessa estruturação, a gente procurou fazer com que a assistência social pudesse se orientar por um cadastro. Isso foi feito posterior já no final da minha gestão, porque a gente, para evitar esse paralelismo que eu coloquei aí, a gente precisava ter um cadastro que unificasse todos os programas e que a gente pudesse realmente ter a quem direcionar esse benefício, os benefícios que a política nos propiciaria. Esse cadastro único teve um momento de muita importância durante o seu período de unificação e que foi perdendo ao longo do tempo a sua força, porque na regulamentação dos CRAS e CREAs, que estão hoje nos municípios, o recurso repassado pela União não tiveram continuidade, não tem regularidade. Essa falta de regularidade do repasse de recurso fez com que o cadastro único não avançasse como a gente gostaria, o que ficou muito patente durante esse período de pandemia. Então, esse é um lado que nós não procuramos desenvolver com a eficiência que deveria, muito em função de que também existe uma dificuldade no Congresso Nacional de destinar uma fonte específica para os SUAS.
sempre que tem uma fonte para o SUAS, é uma fonte marginal, é uma fonte que não dá para sustentar o sistema como um todo. E isso dificulta a regularidade dos programas, dificulta essa busca ativa que os CRAS e os CREAS teriam que fazer ao longo do tempo ao cadastro único. E isso ficou patente agora nessa pandemia. Mas não foi apenas o SUAS que mostrou a sua deficiência nesse período. Nós tivemos, e eu acredito que hoje os brasileiros estão conscientes de que nós temos uma porção de invisíveis até então desconhecido no país. E também a maior parte dos brasileiros passaram a entender que o nosso país é de uma profunda desigualdade e que precisávamos, então, de colocar a assistência social para essas pessoas vulneráveis na pauta de todos aqueles que querem o desenvolvimento do país e que querem quebrar essa desigualdade. Então, essa deficiência ela apareceu no saneamento básico, ela apareceu na falta de habitação, ela apareceu na deficiência da inclusão digital, na falta de uma coordenação de um sistema educacional, ela apareceu no SUAS também. Então, infelizmente ou felizmente, nós tivemos a oportunidade de demonstrar hoje a todos aqueles que apenas ouvia dizer dessa desigualdade, passar a ter um contato muito direto com esses invisíveis que a maior parte dos gestores públicos preferem ignorar. Então, o nosso grande desafio hoje é buscar fazer esse diagnóstico e tentar, na minha visão, pela experiência que eu tenho na operação do sistema, não só na sua parte conceitual, mas na operação do sistema, eu acredito que a primeira coisa que nós teremos que enfrentar é quebrar essa resistência que existe hoje no sistema em relação à burocracia. O sistema foi se estruturando de forma tão burocrática que até hoje aqui no estado de Goiás, grande parte dos recursos que vieram para o sistema, para o SUAS, não foram aplicados. Para os senhores terem uma ideia, hoje nós temos represados aqui 54 milhões de reais dos programas, dos blocos que foram formados no sistema, blocos que engessam enormemente o orçamento e impede que seja feita uma ação emergencial. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos que agir de forma emergencial e havia uma resistência dentro do sistema de quebrar esse engessamento do orçamento para que a gente pudesse socorrer as pessoas que mais precisavam. Isso ficou patente em todo o país e o que foi grave, isso reforçou a ideia daqueles gestores que entendem que o problema da desigualdade está apenas na renda e não e a gente entende que a renda é importante, a desconcentração da renda é importante, mas é muito importante que a gente trabalhe essa população vulnerável para que ela possa ascender às políticas sociais. Isso é fundamental. E, no entanto, a falta de agilidade do sistema permitiu que se reforçasse de forma muito intensa esse problema de que a desigualdade está exclusivamente atrelada à renda. E o que acreditamos que não é o caminho, embora ele seja muito importante. Então, eu acho também que, em função dessa resistência interna do sistema, principalmente do Ministério, fez com que o governo ignorasse inteiramente a presença do SUAS como um órgão que pudesse orientar, inclusive nessa deficiência
da introdução ao sistema digital, eles ignoraram e não inseriram a assistência social neste trabalho, o que foi uma lástima, porque isso provocou um congestionamento enorme nas filas da Caixa e que, por fim, acabou, aqui em Goiás, pelo menos, a gente resolveu colocar umas tendas em frente à Caixa, colocar um assistente social para ir orientando as filas e tentando também orientar a utilização dos aplicativos. Mas tudo isso de forma marginal e não com a importância e o protagonismo que a assistência social teria que ter num momento como esse. Agora, tivemos uma experiência quando eu falava daquela coordenação que a assistência social precisa fazer para tirar a população vulnerável e ascender as políticas universais, a saúde, a educação, etc., nós tivemos muita dificuldade de fazer isso, temos muita dificuldade dessa cooperação multidisciplinar que tem que ser feita para essa coordenação. E a gente teve uma surpresa muito agradável. Eu pessoalmente, fiquei muito impressionada com o que se conseguiu em Paraisópolis. As comunidades se organizaram de tal forma, num sistema simples, mas muito eficiente. Eu fiquei encantada quando eles dividiram o bairro por regiões, colocaram ali uma presidente, a presidente começou a acionar as outras companheiras e companheiros para prevenir a contaminação, tiveram a iniciativa de utilizar uma escola para fazer uma enfermaria, ali colocavam as pessoas isoladas, a alimentação, a orientação. Então, eu acho que esse é o papel do CRAS e do CREAS. Eu acredito que nós precisamos simplificar o sistema, torná-lo mais ágil e fazer com que ele responda realmente aquilo que a gente precisa muito. Eu posso citar, por exemplo, a questão, por exemplo, do idoso aqui em Goiás. Nós tivemos um cuidado enorme, porque a experiência nos mostrou, principalmente na Espanha, que a contaminação ali, quando começa, ela se espalha rapidamente. Então, nós tivemos um cuidado de fazer esse trabalho de assistência, de melhoria da alimentação, das condições de higiene, dessas unidades de longa permanência. Então, eu acho, mas isso feito à margem dos CRAS, porque, na verdade, os CRAS ficaram totalmente isolados, alguns até fechados, porque essa falta de regularidade do orçamento faz com que a sequência é quebrada, a sequência dos projetos, o ânimo das pessoas acaba sendo abatido e o trabalho não tem o resultado que a gente precisa. Portanto, eu acho que essa reflexão ela é importante, porque para a gente ter uma política pública democrática, é preciso que a gente fortaleça e insista na importância desse sistema único de assistência social, mas que esse sistema também seja simplificado para que a gente possa avançar. Essas são as considerações que eu gostaria de fazer e me coloco posteriormente à disposição para ouvi-los em relação ao trabalho. Secretária, um ponto que a senhora colocou, que eu acho que é muito importante, e também, principalmente, com a sua experiência do ECA, né? No ano que a gente está comemorando 30 anos do ECA, o desafio que a gente tem, ontem o IBGE publicou dados da educação muito alarmantes, né? Que cerca de 70% dos recursos, né, vão são desviados, né, quando esses jovens e adolescentes abandonam. Então, assim, queria que a senhora pudesse compartilhar com a gente, dentro do ano que a gente está,
fazendo 30 anos da implementação, da busca da implementação e da garantia desses direitos, né? Essa semana eu vi um seminário, tudo que a senhora participou, né? Hoje a gente tem também um público mais desafiador, que são os jovens em medidas socioeducativas. No país a gente tem cerca de 127 mil jovens nessa condição. Enfim, como que a gente poderia, com a sua experiência, o seu olhar, né? Como a senhora vê esse desafio? Quando a senhora fala dessa descoordenação, dessa desarmonia, né, das políticas sociais, que a gente vê a partir desse problema da pandemia, um aprofundamento, né, vamos dizer assim, as máscaras caíram, né, secretário? Não teve como se jogar para baixo do tapete. Então, é a vulnerabilidade da educação, os índices. Também a Fundação Roberto Marinho, umas 3 semanas atrás, e o INSPER publicaram uma pesquisa com jovens que cerca de quase 60%, entre 50% e pouco, 60%, eles pretendem abandonar e nem fazer o Enem. Então, assim, esses elementos vão impactar também numa experiência que eu queria que a senhora compartilhasse um pouco com a gente, do PET, né? Tantas lutas para a erradicação do trabalho infantil, em que medida a gente se vê também numa vulnerabilidade agora. Esses jovens, né, saindo da escola, provavelmente vão tentar aumentar e fortalecer a renda das famílias, e a gente corre muito esse risco, né, secretária, de voltar. E, infelizmente, a gente ainda escuta algumas histórias mais pontuais, mas foi uma política que a gente conseguiu avançar bastante, né? Eu queria que a senhora pudesse nos brindar também com essas questões, por gentileza. Hoje o ECA completa aí os seus 30 anos. E é inegável que nós tivemos alguns avanços expressivos. Nós tivemos a redução da mortalidade infantil, nós tivemos um processo de vacinação bem amplo, reconhecido mundialmente, tivemos a oportunidade de levar todas as crianças para a escola, na faixa escolar. Então, esses avanços precisam ser resguardados, né, e cuidados, porque tivemos a oportunidade também de erradicar o trabalho infantil, que era uma chaga que o país carregava ao longo do tempo, envergonhava o país lá fora, as formas perversas de trabalho infantil. Aqui nós tínhamos mais de 100 mil crianças nos canaviais, crianças nas pedreiras, crianças no sisal da Bahia, onde a grande parte delas perdia os dedinhos em acidente com a máquina de desfiar sisal, nas carvoarias do Mato Grosso do Sul, no polo calçadista do Rio Grande. Então, nós tínhamos uma mazela inteira montada e também um conceito arraigado na população de que criança tem que trabalhar desde pequeno para que ela não se torne um marginal. Tirar esse conceito, que é uma cultura que carregamos ao longo do tempo, foi muito difícil. Mas o que a gente conseguiu numa parceria muito grande com o setor privado, mostrando que a empresa não poderia aceitar um produto que viesse do trabalho infantil, essa parceria com a Unicef, a parceria com os empresários, a parceria com os municípios, fez com que nós tivéssemos um grande avanço nesta área. E o mais importante, vocês estão ouvindo? Alô? Sim, estamos. Está ouvindo? Nós tivemos um grande avanço nessa área, que, na minha visão, ela foi perdida quando houve a unificação dos programas sociais, em que o PET foi colocado junto com o Bolsa Família. Eu sempre dizia que o PET ele tinha centralidade na educação, mesmo porque jamais ele poderia ficar junto com o Bolsa Família em função de que o Bolsa Família tratava da questão da subsistência, principalmente da subsistência, e o PET dependia enormemente da educação. A centralidade teria que ser ali. Mas, infelizmente, eu não consegui segurar isso no Congresso Nacional
e nós perdemos o que era mais importante para estimular a criança na escola e tirá-la do trabalho, quando quando nós perdemos a bolsa que a criança ganhava em relação à sua presença na escola, seu desempenho, enfim, a família estimulava isso porque a criança se entusiasmava. Mas aí a gente imaginava que o PET seria o precursor da educação em tempo integral. Quando viesse a educação em tempo integral, o PET já não teria muita razão de ser, porque ele seria substituído por essa ação da educação. Infelizmente, o processo de educação em tempo integral, ele está muito lento e não tem respondido àquilo que a gente desejava. E o que aconteceu? Grande parte das crianças, embora o SUAS, o CRAS seja hoje, o CREAS, seja responsável pelo PET, ele perdeu a força mesmo porque ele não tem uma regularidade de atividades, a criança vai lá 2 vezes por semana, isso não é fiscalizado, não é acompanhado, e o que resultou de tudo isso é que nós voltamos a ter um número expressivo de crianças no trabalho infantil. Não tão grave quanto tínhamos no começo, mas hoje já temos um número expressivo e talvez tenhamos que correr o risco agora com essa pandemia, com o aumento da pobreza, a gente ter um retrocesso nessa área. Outra dificuldade que a gente vê é na questão da vacinação também, que nós estamos perdendo o campo e o apoio, inclusive internacional, que o destaque que o Brasil sempre teve na sua capacidade de poder vacinar as suas crianças. Isso também tem sido reduzido enormemente. E, enfim, nós temos o problema aí do adolescente, que hoje, que é quando atinge o ensino médio, nós temos uma evasão escolar muito grande. E durante o período que nós tivemos, que eu presidi a Comissão de Educação no Senado, na gestão do ministro anterior, que é de Pernambuco, me fugiu o nome agora, ele fez a reforma, ele propôs a reforma do ensino médio, que seria uma coisa muito, muito interessante, estabeleceu também a base nacional curricular comum, que seria uma coisa muito forte para o nosso país, porque é muito duro a gente conviver com 2 escolas, a escola da pessoa que tem recurso e a escola dos vulneráveis totalmente desarticulada e abandonada. É claro que tem pontos importantes, que tem referências importantes, mas a maioria das nossas crianças ainda tem escolas muito deficientes. Então, eu acredito que nós vamos ter aí pela frente um grande desafio. E outra coisa que você colocou, que nos perturba muito aqui também, é a questão do socioeducativo, da criança em conflito com a lei, do adolescente em conflito com a lei. Existe na sociedade quase que um apelo para a redução da maioridade penal, que é uma coisa triste, porque nós nem aplicamos para esse adolescente a lei do SINASE, que seria uma lei que procura ressocializar esse adolescente, nós nem implantamos e, ao mesmo tempo, já queremos reduzir a maioridade penal. O que nós estamos fazendo aqui em Goiás? Eu tenho travado uma luta enorme de tirar o sistema socioeducativo do sistema prisional, que hoje é um sistema prisional. O adolescente fica preso 23 horas, só tem 1 hora de sair do alojamento.
transformar esse sistema em um sistema socioeducativo, retirar as crianças, os adolescentes dos alojamentos e desenvolver atividade. Estamos colocando escola em tempo integral nessas unidades, estamos buscando atividades lúdicas também para que eles possam desenvolver. Agora mesmo estamos tendo lá, em parceria com a Universidade Federal, um curso para história da arte, utilizando a arte popular, o grafite, enfim, uma coisa que atrai a atenção deles e que, através desse trabalho, a gente vai buscando a reeducação. Então, eu acredito que temos aí, apesar do ECA ter essas conquistas todas que eu já citei, ainda tem um grande desafio pela frente. E eu acredito que esse momento foi um momento muito importante para a gente refletir que país nós queremos. Se nós queremos continuar com essa desigualdade ou se vamos fazer uma coisa mais solidária, mais democrática e buscar políticas públicas que tenham realmente efetividade. Secretária, muito obrigada. A gente vai ver se a gente consegue restabelecer a sua imagem. Já voltou a sua imagem? Todo mundo já voltou, né, secretária? Agora quem vai fazer uma pergunta para a senhora, secretária, é a Camila. Camila, você fala onde está, qual é a sua instituição e sua formação, por favor. Ei, secretária, boa tarde. Meu nome é Camila, eu sou assistente social, tenho 15 anos de formada, mas sempre trabalhei na área de educação, né? E eu estou em Vitória, no Espírito Santo. A senhora fez, né, brevemente nessa fala agora, falou um pouco dessa mudança que a pandemia tem trazido para a gente, né? Como que isso vai agora mostrar mais ainda as diferenças sociais. E eu estava pensando, assim, semana passada aqui no estado saiu um dado de que 36 mil alunos da rede estadual, durante esse processo de aulas online, atividade online, não tiveram nenhum tipo de acesso, né, às atividades que têm sido oferecidas pelas escolas, né? E aí eu fico pensando assim, é uma luta muito grande que a gente tem na assistência, junto com a educação, para você trazer esses alunos para a escola, né, não perdê-los. E agora a pandemia vai aumentar ainda mais essa diferença, né? Quem não tem acesso à internet, quem não tem computador, como que a gente pode, assim, a senhora já deve ter imaginado alguma coisa, né? Como que a gente pode se antecipar, né? Fazer essa busca ativa dessas pessoas, né, que são Bolsa Família, que estão, né, registrados nos CRAS. Então, a gente fica pensando assim, qual é o nosso papel agora, né? É isso. Sem dúvida nenhuma, eu acho que a pandemia chamou a atenção, principalmente para o sistema educacional, que é a base, a sustentação da mudança. E essa deficiência na introdução do sistema digital nas escolas foi gritante. Dava pena a gente ver os garotos no Nordeste acompanhando as aulas através do rádio, mas eles buscavam uma forma, e a família sempre insistindo nessa importância. Aqui em Goiás, nós estamos buscando fortalecer, após a pandemia, o sistema educacional, oferecendo um projeto que o governo chamou de Bolsa Semente, estimulando o garoto a se capacitar, a ter bom desempenho na escola, a ter presença, permanência, estar na escola, ter permanência na escola e ter sucesso na escola. Para isso, ele ganha uma semente um número de sementes à medida que ele se capacita, à medida que ele tem regularidade na escola, à medida que ele busca se capacitar em outra área, busca a música, busca o esporte,
tudo isso, cada atividade que ele buscar, ele tem um incentivo para que no futuro ele tenha uma poupança que venha fazer com que ele possa abrir um pequeno negócio. Isso para o ensino médio. Para o ensino infantil, eu tenho uma preocupação muito grande. Eu não sei se vocês estão ouvindo. Estão ouvindo? Estamos sim, perfeitamente. Para a educação infantil, eu tenho uma preocupação muito grande, porque nós, no Congresso Nacional, nós lutamos muito para colocar as creches no sistema educacional, tirar da assistência e colocar no sistema educacional. E promover a inserção dessa criança de 0 a 6 anos na creche. Isso porque nessa fase de 0 a 2 anos é a fase em que a criança desenvolve as primeiras ligações cognitivas. E essas creches, esses CIMEIs, elas são importantes para ativar o desenvolvimento da criança. E aqui em Goiás nós tivemos uma evasão durante esse período de pandemia, agora no início da retomada, uma evasão de pais, de alunos nessa faixa etária de 0 a 4 anos, de 85%. Que não vão, os pais não podem mais pagar a creche, não pode mais manter a criança em atividade. Então, eu acredito que o sistema educacional vai ter que se reinventar de forma muito forte para não retroceder aquilo que a gente mais temia no passado. No período Fernando Henrique, a gente teve essa visão de que teria que fazer quase que uma campanha e uma busca ativa de colocar todas as crianças na escola. E nós atingimos quase que a totalidade. Mas com essa pandemia, se os gestores públicos não reinventar fortemente o sistema educacional, não só o sistema educacional, como também aí entra o sistema de assistência social, que vai fazer essa busca ativa, que vai acompanhar, que vai estimular, nós podemos ter um retrocesso muito grande. Como secretária, agora a Marisol vai fazer uma pergunta também, vai contribuir, nosso deputado. Marisol, pode perguntar. Olá, secretária. Oi, está me ouvindo? Sim, está ótimo. Seu Oi, secretária. Eu sou assistente social, profissão, e psicopedagoga também. Eu trabalhei no PET, tenho toda essa caminhada no PET, e vou junto com a senhora com essa fala da questão do PET, junto com o Bolsa Família. Uhum. Eu fiz toda essa sessão, tive a implantação também dos CRAS, dos CREAS em 2004, né? Que tivemos que implantar aqui no Rio Grande do Sul, sou do Rio Grande do Sul. Então, hoje nós temos um projeto junto com a Rede ProEducar, nós estamos com o Centro da Juventude, nós temos um Centro de Juventude, onde a gente atua com os jovens que estão em vulnerabilidade social. Esses jovens, eles têm a oportunidade de fazer o turno inverso à escola, certo? Capacitação e formação em várias questões sociais, né? Ou profissionais. Que tem, hoje nós temos, por exemplo, o Frank criou a questão do maker, que a gente trabalha, que a gente consegue fazer, que é uma questão deles trabalharem com digitação, com fazer fotos, de fazer... Como é que é? O maker, ele te traz um outro mundo, ou não um outro mundo, e sim hoje, pelo trabalho remoto que nós fazemos. Infelizmente, nós estávamos trabalhando, eu, por exemplo, trabalhei, estou no município mais carente, um dos municípios mais carentes e violentos do país, que é Alvorada, que é o 45º, mais ou menos, do país em violência. Então, ali eu trabalhei com violência, há quase 20 anos atrás eu trabalhei com PET, onde eu ia buscar as crianças na sinaleira, pegava no centro de Porto Alegre, né? Então, fiz todo esse trabalho e hoje estou no Centro da Juventude de Alvorada. E ali a gente consegue fazer, junto com a equipe, um trabalho multiprofissional, onde a gente mostra, e nós debatemos bem em cima do que a senhora falou, ou foi falado também pela Camila, a questão de
de o adolescente não ter o recurso, e sim os pais nos disserem. Oi? Conseguiu me ouvir? Repetir, está cortando. Está cortando? A sua fala está cortada. Ok. É que ali a gente tem os pais que tem essa questão de ter o trabalho remoto das escolas, e tanto nós tivemos que nos adaptar a fazer um trabalho remoto. E nesse trabalho remoto, muitos pais nos disseram e vinham a nós, né? E eu trago uma questão para a senhora também. Até que ponto a gente pode ver uma criança, por exemplo, um pai ou uma mãe que chega para a gente e diz: ou eu coloco crédito no celular ou dou comida para o meu filho para participar das aulas ou dos cursos, certo? Ou isso é considerado uma questão de evasão, sabe? Então, muita gente está considerando uma questão de evasão. E eu não considero, não sei se eu estou errado ou não, mas eu não considero uma questão de evasão. Que é preferível dar comida para o meu filho do que colocar um crédito no celular. Isso a gente tem muito nas demandas nossas. Está conseguindo me ouvir? Estou conseguindo. Pode falar. Pode falar. Tá. Então, é isso que eu trago para a senhora. A gente, com todas as políticas públicas que a gente trabalha, será que a gente pode considerar evasão a um aluno que não faz um trabalho pela escola porque não tem condições? Será que nós, como professores ou educadores, não teríamos que nos reinventar e fazer várias atividades que outros profissionais estão fazendo pelo país, de imprimir, fazer material e deixar para esse aluno na escola, ou deixar num ponto onde que ele possa pegar, por causa da pandemia a gente não pode estar junto, né? Mas fazer uma forma com que a gente possa trabalhar com esse aluno? Isso eu trago para a senhora. Sim. Olha, Marisol, você que trabalhou no PET, acho que você tem a resposta aí. Quando nós iniciamos a implantação do PET, a gente começou nas carvoarias do Mato Grosso do Sul. A gente tirava as crianças do trabalho, levava para a escola regular, dava bolsa para a criança, mas à tarde ela voltava para o trabalho. Aí o que a gente pensou? Para que a gente pudesse realmente ter essa criança fora do trabalho, nós teríamos que fortalecer as prefeituras para que elas pudessem dar o contraturno e, ao mesmo tempo, dar a bolsa à criança e estimular a família a mostrar que aquela bolsa e o trabalho que ela fazia no contraturno seria muito importante para o futuro dela. Foi só dessa forma que a gente conseguiu tirar a criança do trabalho infantil. Daí porque eu achei que foi um prejuízo tirar a criança, tirar o PET, unificar o PET com o Bolsa Família, porque a gente tirou esse mecanismo que você coloca. Muitas vezes a mãe tira, ou o pai tira a criança da escola para que ela ajude no trabalho dentro de casa, para que ela possa gerar renda junto com ela, fazendo um serviço aqui, outro ali, uma ponta, vendendo bala na rua, ou buscando trabalhar na feira, enfim. Todo esse trabalho, ele gera esse tipo de comportamento. E a gente apanhou muito até chegar a uma formatação que a gente estimulava a família a colocar a criança na escola, a fazer com que ela não trabalhasse, porque o contraturno, ela disputava um torneio de futebol, ela aprendia a tocar um violão, ela aprendia uma música, enfim, era uma verdadeira ascensão que a família via com aquele trabalho. Então, eu acho que a nossa perda foi enorme ao tirar isso. E nós podemos recolocar isso dessa forma neste momento, embora o país vá passar por uma dificuldade muito grande na nossa economia, mas eu acredito que agora tem que haver, sim, um investimento para que a gente possa fazer com que essas famílias tenham a oportunidade de ter mobilidade. E é preciso também
que os CRAS, os CREAS e o Sistema Único de Saúde entenda que a nossa missão não é fortalecer o beneficiário dentro da assistência social. A nossa missão é fazer com que esse beneficiário ascenda às políticas de educação, saúde, cultura e etc. Espero ter respondido a sua pergunta. Muito obrigada, secretária. Agora a gente tem o Alexandre, que eu vou abrir aqui para ele para fazer uma pergunta para a senhora. Olá, senhora secretária. No dia 14 de julho, nós fizemos, assim, teve o aniversário da Revolução Francesa, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. Nós temos tido cada vez mais um povo desigual, com menos fraternidade, e todas as nossas vísceras de sociedade estão sendo reproduzidas, né, dentro dessa pandemia. Sabendo que, como a senhora também falou, que sobre lá em Paraisópolis, que teve os prefeitos de rua, sabemos que o SUAS ele se manifesta dentro do município, em cada bairro, em cada viela. Se a senhora pudesse dar um conselho para um prefeito nesse momento que deve estar completamente perdido, o que a senhora falaria? Como que ele pode apoiar essa construção intersetorial dentro do ponto mais, esse extremo que nós temos, que está sendo manifestado lá no município? Eu tenho feito um desafio aos prefeitos. A grande parte dos CRAS e CREAS, não sei se acontece aí no seu estado, estão fechados. E fechados porque tem uma certa razão, há um desestímulo, porque a assistência social ficou à margem de toda essa discussão dos benefícios emergenciais. Mas eu tenho dito, o desafio que eu faço aos prefeitos é levar para eles isso que aconteceu em Paraisópolis, porque eu acho que é o exemplo mais importante que nós temos na área social, de mostrar que se o poder público, e que não foi o caso lá, que foi muito mais o setor empresarial, mas se o poder público estimular, fortalecer os movimentos sociais, no sentido de que eles tenham autonomia, de que eles possam interagir com a comunidade, eu acho que a resposta está ali. E a resposta, não adianta a gente desfiar uma série de conceitos na área social se a prática, que é muito diferente, é muito dura e demanda uma dedicação muito forte. E essa prática, ela tem que ser, essa ação, ela tem que ser muito pactuada com o local que você vai trabalhar. Eu tive essa experiência com o PET. O resultado do PET foi o resultado não da construção do sistema, mas foi, acima de tudo, pela pactuação que existiu entre os diversos segmentos da sociedade. Esse pacto é fundamental para que a gente obtenha o resultado. Agora, a minha equipe está andando de município em município para checar os benefícios, quem recebeu, quem não recebeu, como é que foi, para a gente fazer um diagnóstico para poder atuar em cada região de acordo com aquilo que a gente entende ser atrativo para essa mobilização. Essa mobilização, você não faz trabalho social sem pactuação e sem a mobilização da sociedade. Eu acho que é aí que o poder público erra enormemente, porque entra também o fator político partidário, que é um empecilho para que você possa trabalhar e pactuar com o município na sua interesse. Não sei se respondi a sua pergunta. Muito obrigada, secretária. Agora a gente tem mais uma pergunta que é do Mauro, né? Então, o Diálogos é bacana por isso, né? Que vocês nos inspiram. E reforçando essa linha da pergunta do Alexandre, secretária, porque as vidas estão nas cidades, né? E todo esse momento que os estados, aí na sua pessoa como secretária de assistência,
e as secretárias municipais estão tendo que se reinventar, né? Sem uma coordenação nacional, enfim, sem todo esse arranjo que a senhora apontou. Eu vou passar para o Mauro, ele vai fazer uma pergunta aí para a senhora. Mauro. Boa tarde, secretária, boa tarde a todos. Então, primeiro eu queria dizer da minha enorme satisfação como cidadão, de rever o seu percurso e de ouvir suas palavras, né? Existe no senso comum um desmerecimento de uma enorme rede que o Brasil constituiu, e a gente costuma dizer que quem não é do SUS não valoriza tanto quanto quem o tem como benefício, né? Então, ouvindo a senhora, eu lembrei de quando eu visitei o CREAS. A gente mora no Rio, nós somos uma dupla aqui do Rio de Janeiro. Quando eu visitei o CREAS, que atende população de rua, eu fiquei muito incomodado como cidadão do meu desconhecimento, e mesmo tendo trabalhei no SESC muitos anos, tive muito contato com assistentes sociais, e do desmerecimento de um trabalho que é tão importante, é valorizado na Constituição, e que o senso comum, o dia a dia, não valoriza. E aí, passando do enaltecimento, que a senhora me deu muita alegria, vendo o seu percurso e o seu depoimento, eu tenho uma observação, que eu venho da área de educação, e eu tomei contato com a Política Nacional de Humanização, que é do campo da saúde, há pouco tempo. E eu sempre acho que a educação e a assistência social podiam ter uma política unificada, uma política tão potente em termos de definições, de orientações, muito embora seja sintética. Eu fico feliz que o Brasil tenha produzido algo tão interessante como direcionador da humanização na saúde. A minha dupla aqui é sanitarista, então ela me mostrou essa parte. E a minha pergunta é se, nesse caminho de construção de uma identidade, se a senhora vê passos também da assistência social nesse nosso horizonte atual. Eu não entendi a última pergunta. Se existiria no horizonte da assistência social algo semelhante à Política Nacional de Humanização em Saúde, que estabelece princípios e diretrizes orientadores para todo o sistema SUS, e que, eu não sei, é desconhecimento mesmo, se existe algo tão potente, interessante no campo da assistência social para congregar todos esses atores estaduais, municipais, federais, que lidam com um campo tão importante quanto a assistência. Sim, sem dúvida nenhuma, acho que a assistência social é o locus mais adequado para buscar essa humanização. E essa humanização, ela se dá em todos os projetos. Por exemplo, desde a recepção, desde a explicação, o cuidado, o acolhimento, a atenção, porque o brasileiro anda muito sofrido e muito descrente do poder público. Quando ele chega a um lugar como esse, ele já chega sabendo que muitas vezes ele não vai ser atendido. Então, ele já vai com esse preconceito. E acho que quebrar isso é fundamental. E eu acredito que o CRAS e o CREAS têm um papel muito importante nessa ação. Mas para que ele realmente possa caminhar nessa direção, é preciso que haja regularidade de repasse de recursos. Então, a assistência social, ela vive sempre do que sobrou. Sempre ela é marginalizada e poucos brasileiros, como você colocou aí, conhece hoje a assistência social, reconhece ou conhece a assistência social como política pública. Acha que ainda a assistência social é benemerência, caridade, que tem o seu lugar, mas como ela é uma política pública, ela tem princípios, ela tem diretrizes, ela tem metas a serem atingidas. E, no entanto, se você perguntar aos brasileiros o que é o SUAS,
O SUS eles conhecem, mas o SUAS eles não conhecem. Eu tenho uma leve restrição em chamar esse sistema de SUAS, porque é muito semelhante ao SUS e há uma certa diferença entre o SUAS e o SUS. O SUS tem um volume de recurso muito grande, uma estrutura mais sofisticada. Ela trata de uma política universal, ela é feita para atender a todos. Já a assistência social, ela vai num segmento vulnerável e ela não pode, na minha visão, ter uma estrutura muito sofisticada, porque ela trabalha exatamente com as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que muitas vezes não têm sequer um CPF, as pessoas que não têm sequer identidade, uma carteira de identidade. Então, é preciso que o sistema seja mais simples, não seja tão amarrado, tão engessado, para que ele possa responder e ser mais ágil, e para que a sociedade possa conhecê-lo melhor. É muito triste e muito duro. Eu vejo aqui na secretaria, muitas vezes as pessoas vêm aqui me pedir, eu preciso de um ar-condicionado, eu preciso de uma cadeira ou de uma mesa lá para a minha escola, e não entende que é um sistema que trabalha não doando as coisas, mas principalmente fazendo com que as pessoas sejam inseridas nessas políticas, que possibilite ele a ter uma independência futura. Muito obrigado. Secretária, muito obrigada. Sei que hoje é o terceiro evento que a senhora já está. Eu vou passar a palavra para o Franklin, que ele vai fazer uma última pergunta. Já me despeço, gratidão pela oportunidade, com toda a experiência, né, que é o fundamental de fazer nos refletir, né, sobre tantos desafios que a gente tem, mas também, ao mesmo tempo, com a experiência que a senhora está tendo como secretária em Goiás, das possibilidades, né? Franklin, está com você. Gratidão, secretária, muito obrigada. Mais uma vez, secretária, muito obrigado também, né, por nos abrilhantar nessa tarde. E, na verdade, o meu é uma questão, pergunta e também um relato de uma experiência, né? Eu sou goiano, estive, né? Hoje eu presido essa instituição, né, que chama Rede Proeducar. A gente tem sede no Rio Grande do Sul e fazemos trabalhos no Brasil e na América Latina. Estive já na secretaria, né, a convite, a pedido de uma grande amiga que trabalha aí, que é a Denise Fortuna, e dialogando, né, no passado com o antigo secretário sobre o programa do socioeducativo. No Rio Grande do Sul existe um programa chamado POD, que é o Programa de Oportunidades e Direitos, e dentro dele existem várias vertentes, né? O POD Centro da Juventude, do qual a nossa equipe faz parte, e nós tivemos a feliz experiência de trabalhar no programa socioeducativo, que é o POD Socioeducativo, atendendo os jovens em liberdade ou semi-liberdade, né, com atividades físicas, esportivas, acompanhamento psicossocial, reforço escolar, todo um trabalho que é feito para a ressocialização desse jovem. E esse trabalho, ele é feito no Rio Grande do Sul há 18 anos. Num contexto de custos, para o Rio Grande do Sul, hoje, o jovem dentro da FASE, que é a Fundação de Atendimento Socioeducativo, ele custa mensal cerca de quase R$12 mil. Num programa desse, de ressocialização, utilizando a iniciativa com as organizações sociais, né? A sociedade civil atuando junto com o Estado, ele custa por ano R$2 mil. Isso é comprovado, tem estudos, enfim, existe um material todo elaborado do governo para isso. Nesse contexto, o governo de Goiás, como o governo de Goiás pensa em atuar, e a senhora, nesse novo programa que a senhora falou sobre o socioeducativo, como ele pensa em atuar com a sociedade civil, diretamente, se existem recursos previstos para isso, e se isso está sendo discutido também com as organizações? Aqui, realmente,
nós temos tido a parceria aqui do Ministério Público, da Defensoria Pública, de alguns empresários, de pessoas estudiosas do assunto. Conta com a gente também, secretária, para apoiar. Muito obrigada. Eu gostaria muito que você viesse aqui para a gente conversar um pouco. Vou dar um pulinho sim em Goiás, para dar um abraço na senhora e parabenizar pelo trabalho. Então, agradecer, secretária, a presença da senhora, né, nessa tarde que nos abrilhantou. O nosso muito obrigado. Conta com essa rede. O que a senhora precisar, nós estamos à disposição. Tá bom? Um abraço e tenha uma boa tarde. Eu agradeço muito, Franklin, a você, a Dulce Ângela e todos aqueles que me brindaram com suas perguntas, com suas experiências. Eu fico muito feliz de poder participar com vocês nessa troca de experiências. Só assim podemos vencer este momento. Muito obrigada, secretária. Uma boa tarde. Maravilhosa!